Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos dando continuidade àquela série Princípios Bíblicos para salvar o seu ano. E hoje eu quero trabalhar com vocês um tema bem sugestivo. Por favor, coloca aí o tema. Diga comigo: comece pequeno, termine grande. Mais uma vez, comece pequeno, termine grande. Só os homens, comece pequeno. Só as mulheres, termine grande. Só as mulheres, comece pequeno. Só os homens, termine grande. Todos juntos, mais uma vez, comece pequeno. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e aponta com o dedo de profeta e de profetiza. Diga: e eu profetizo que você vai terminar grande. Glória a Deus. Nós vamos tomar por base Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias 4, 10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Nós vamos tomar somente uma parte do versículo. O capítulo 4, nós temos várias perguntas. E nós vamos utilizar Zacarias 4, e a hermenêutica bíblica nos dá autoridade para fazer isso, utilizando a parte do versículo como uma pergunta. Eu quero que vocês me acompanhem. Diga assim comigo: pois quem despreza o dia dos humildes começos? Só as mulheres, pois quem despreza o dia dos humildes começos? Só os homens, pois quem despreza o dia dos humildes começos? Agora olha com o dedo de profeta para a pessoa e diga assim: você já desprezou os seus começos? Queridos, muitas vezes nós queremos ver grandes resultados e de forma imediata. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele trabalha a partir do pequeno, do simples, do invisível aos olhos do homem. Porque tudo que é grande na terra, um dia foi pequeno. A semente é pequena, mas ela carrega uma árvore. O início pode parecer insignificante, mas com fé, com constância e obediência, o fim será grandioso. E eu quero que você profetize para a pessoa que está do seu lado. Diga: o fim vai ser glorioso. Pode ser melhor, diga: o fim vai ser glorioso. Gente, vocês já observaram que tem muitas pessoas que passam muito tempo sem fazer nada, sem ganhar nada. Mas no dia que uma porta se abre para ela fazer alguma coisa, ela quer explorar. Ela quer ganhar naquele momento todo aquele tempo que ela não fez nada. E é interessante que outros podem não estarem fazendo nada, mas quando aparece um bico, ele rejeita, só porque não vai gerar um grande lucro. E muitas vezes, e a maioria das vezes, é ali, naquele momento, naquele serviço pequeno, pode estar a chave para chegar o grande.
Amém? Hoje eu quero trabalhar sobre 3 princípios bíblicos, porque nós não podemos chegar ao final do ano do jeito que está. Tem até um louvor que diz, do jeito que está, não pode ficar. Então eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, olha, do jeito que você está, não vai ficar. Não fale com medo não, pode falar com convicção, diga do jeito que está, não vai ficar. Diga, você não vai entrar na virada do ano do mesmo jeito. Diga, porque Deus tem promessa para a sua vida. Amém, amados? Então, só antes de eu começar, terça-feira eu tenho um convite especial para você. Terça-feira nós vamos ter a 3ª edição do Aviva Sertão. O Hernando Dias Lopes nos colocou isso no coração dele e eu fui convidado para ser o pregador da abertura. Então, terça-feira, às 19 horas, vai começar às 17, ali ao lado do centro de convenções, ao lado do shopping. E a entrada é para todo mundo, mas se pede 1 quilo de alimento para ajudar o Hospital Dom Tomás. Então, começa às 5, as maiores editoras do Brasil, os grandes pregadores vão estar aí, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? E Deus me deu a honra de dar 2 camaçuí lá, né, na terça-feira, trazer uma palavra do coração de Deus para o coração de tantas pessoas que vão estar ali. Então, fechemos o parênteses e vamos cá. Deus, Ele não é Deus de mesmice. E eu gosto sempre de dizer, essa é uma das narrativas minhas, que eu não acredito na vida de uma pessoa que diz que ama a Deus, que conhece a palavra de Deus, entra ano e sai ano do mesmo jeito. Vocês conhecem pessoas assim? Você a viu há 10 anos atrás, no dia que você se encontra com ela, está do mesmo jeito. Está errado. Diga comigo, está errado. Pode falar mais forte, está errado. Isso, porque o nosso Deus, ele não é estático. O nosso Deus, ele é Deus de movimento. E ele se movimenta em nosso favor. Ele se movimentou hoje para nos trazer este lugar, amém, amados? Então, escute, são 3 princípios. E o primeiro princípio é Zacarias 4:10. Onde diz, pois quem despreza os dias dos humildes começos. E para a gente entender, quando Zacarias, ele escreve o seu livro, ele está tratando da volta do povo de Israel que estava no exílio na Babilônia. Aquele povo foi levado para aquele cativeiro por um período de 70 anos por causa da desobediência, por causa da rebeldia, da idolatria. E agora Deus traz, através de Zorobabel, um primeiro grupo de judeus. E ali Deus coloca no coração de Zorobabel recomeçar a reconstrução do templo, aquele templo que tinha sido construído por Salomão. E é interessante dizer que aos olhos humanos, das pessoas ali naquele contexto, parecia um pouco, mas ali era o início da promessa de restauração. E no início de qualquer coisa, irmãos, pode parecer insignificante, mas lembre sempre que nada é invisível para os olhos de Deus, porque Deus vê tudo e sabe de tudo. A Bíblia diz no Evangelho de João que tinha um paralítico no tanque de Betesda. A palavra Betesda no grego significa casa de misericórdia. E o texto diz que todos os anos tinha um movimento, um anjo descia ali, movimentava as águas, e a primeira pessoa que entrava era curado. E é interessante que em todos os lugares tem os atravessadores. E ali tinha os corretores de plantão. O que eles faziam? Eles ficavam ali o tempo todo, iguaizinho alguns fazem aqui na Caixa Econômica, ali no centro. Eles chegam meia-noite, aí fica na fila. Aí a pessoa chega e diz, me dá aí 20 conto aqui, eu dou lugar. Pois lá naquele tanque tinha também os corretores. Eles ficavam ali para abrir espaço para alguém que queria ser curado. E o texto diz que tinha um paralítico há 38 anos. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele ia, outro corria na frente dele. Alguém conquistava a vaga. Mas o que me chama a atenção é que ele era muito perseverante.
E de repente Jesus chega ali naquele tanque. E o texto diz que Jesus vendo e sabendo. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, neste entardecer, que Ele te vê. Ele não precisa de ninguém para dar relatório sobre a sua vida. Quinta-feira eu disse que você não é surpresa para Deus, Ele sabe de tudo. Então Jesus vendo e sabendo, Ele sabe do seu coração, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. E o texto diz que Jesus se aproxima e diz: ei, tu queres ser curado? Aí ele vem com a narrativa: não, eu não tenho ninguém para me colocar dentro. Jesus não perguntou se não tinha ninguém, Ele sabe de tudo. Ele só perguntou: tu queres ser curado? Aí ele vai contar toda aquela história que estava ali há tanto tempo, que ninguém deixava ele entrar, outro pulava na frente dele, e a Bíblia diz: tu queres ser curado? Jesus falou para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E ele recebeu aquele milagre para a glória de Deus. Então, queridos, nada está invisível aos olhos de Deus. E o povo de Israel, que saiu do cativeiro da Babilônia, estavam fazendo comparações entre aquele glorioso e majestoso templo que Salomão construiu com a construção do segundo templo que Deus confiou a Zorobabel, que ele estava em construção. É interessante que o ser humano gosta muito de comparar, não é? E gosta muito de saudosismo. Fica só no passado, né? Há uma pesquisa científica que diz que o ser humano vive 70% do passado. Então olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: deixa esse passado passado. Diga: passado é passado. Diga: ficou para trás. E aí, Ageu, profeta nos dias de Zorobabel, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: quem pode se lembrar do templo antigo? Estava vivendo aquele saudosismo. E o que vocês estão vendo? É como se não fosse nada aos vossos olhos. Ou seja, Ageu, como profeta, ele estava dizendo assim: eu sei, Deus já me falou o que está no coração de vocês. Vocês estão fazendo comparação entre Salomão e Zorobabel. E deixa eu te dizer uma coisa. Zorobabel, ele enfrentou muitas dificuldades. A história diz que ele enfrentou aproximadamente 16 anos de interrupção naquela construção daquele templo. Ele enfrentou tantas dificuldades, mas ele completou a obra porque ele tinha persistência, ele tinha perseverança. Deus está falando com gente aqui que está querendo desistir. Não desista. A palavra do Senhor diz assim: aquele que já colocou as mãos no arado não pode mais olhar para trás, porque se ele olhar para trás, olha a figura de linguagem que o Senhor Jesus usou, ele não é apto para entrar no reino dos céus. Então diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: se você olhar para trás, se você desistir, diga: você está correndo o perigo de não chegar no destino final. Queridos, Deus está dizendo aqui: não despreze o início da sua caminhada. Quantas pessoas têm desistido? Não se compare com ninguém. Não tem ninguém igual a você. Só tem você desse jeito. Só tem você dessa forma. Pode ter alguém que pareça com você, mas não é você. Então não despreze o início do seu ministério, não despreze como foi que Deus começou a obra na sua vida. Não olhe com desprezo esse projeto que Deus te entregou, porque ele ainda é pequeno. Ei, Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo. E quando eu orava em cima dessa palavra, o Senhor diz assim: diga para a minha igreja que a glória da segunda casa será maior do que da primeira, viu? E aqui é uma palavra profética para você. E casa é tudo que você está empreendendo, tudo aquilo que você está investindo, tudo aquilo que você tem colocado no seu coração. Deus está dizendo: vai ser maior do que o início. Você não vai chegar ao final como você começou, porque não importa o teu começo, o importante é o teu fim. Glória a Deus, amém, amados? Então você quer chegar ao final do ano vivendo algo diferente? Então valorize os primeiros começos. Valorize. E aí o segundo princípio está em João, capítulo 6, versículo 9.
É aquela história que Jesus estava ministrando para muitas pessoas, e já estava entardecendo, e os discípulos disseram: Jesus, está chegando a hora da refeição, e despede esse povo, para que vá embora. E Jesus, ele não só cuida do homem, do ser humano, apenas do espírito, Deus cuida de nós em todas as áreas. E é aqui que eu digo, eu não acredito na vida de uma pessoa que entra ano e ele sai do mesmo jeito, está entrando e sai ano ele do mesmo jeito. Não, tem que mudar em todos os aspectos, tem que mudar a espiritualidade, a vida de fé, a vida de comunhão, a vida de dependência, a vida de oração, a vida de jejum, a vida com Deus tem que mudar. Tem que mudar também a alma, tem que deixar de ser alma cebosa, tem que deixar de ser fuxiqueiro, de ser mentiroso, de ser invejoso, tudo isso é na alma. Então nós temos que mudar, a nossa alma tem que ser educada. Sabe por quê? Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, está no gerúndio. Deus está fazendo uma obra contínua nas nossas vidas. Tem gente que é tão mal educada que tem alguém no telefone e ele fica de pontinha de pé para escutar o que é que estão falando. Se a graça já te alcançou, então seja educado. E o que nós temos aqui? O segundo princípio é: o pequeno com Deus se torna muito. Diga: o pequeno com Deus. Pode falar mais forte: o pequeno com Deus se torna muito. Então João 6, 9, quando os discípulos queriam que Jesus despedisse o povo com fome, Jesus disse: não, vamos procurar algo para dar de comer. E um dos discípulos disse assim: aqui tem um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Então eram as piabinhas, viu? 5 pães e 2 peixinhos. Mas a continuação do versículo diz assim: mas isto que é para tanta gente? Queridos, o milagre da multiplicação, ele começa com um pouco, quando nós colocamos nas mãos do Senhor com a nossa fé. Deixa eu te dizer, tem hora que Deus, ele se utiliza do incrédulo, da pessoa que não tem conhecimento da palavra, não tem nada com Deus, para reconhecer que a bênção de Deus está nas nossas vidas, e você fica reclamando. Você fica murmurando. Deixe de murmuração. Tenha um coração grato. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que já chegou, porque aquilo que ainda não chegou já está a caminho da tua casa, já está a caminho da tua vida, vai chegar. Olha para o irmão e diga: vai chegar. Diga: aquilo que está faltando vai chegar. Eu acho isso interessante. Deus se utiliza da boca de um descrente para dizer: Deus é na tua vida, ó, porque quem te viu e quem te vê. Que Deus, ele começa no espírito, vai para a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, nossas ações, reações. Deus trabalha aí, mas ele não só trabalha na alma, ele trabalha no corpo. Deus trabalha. E é interessante, depois tu veio para a igreja, olha como Deus te mudou, olha como tu está lindo, viu? Tu era feio, viu, vaso? Está rindo, né? A vaza sua não era feia, não. Ela estava de óculos escuros quando disse: sim, eu quero casar contigo. Mas fica bonito, irmãos. Quando você vai para o evangelho, você fica bonito. Fica bonito. Olha para essa pessoa e diga: mas tu está lindo. Olha, diga. Se tu sentou longe aí da tua mulher e dizer que o outro está lindo, ela ficar com ciúme, problema dela que não sentou perto de você. Vem comigo aqui. Tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Queridos, deixa eu te dizer. Deus, quando ele fez o mundo do nada, ele fez o tudo. Do pouco Deus faz muito e do nada ele faz o tudo. Quando você coloca nas mãos de Deus aquilo que você tem, você coloca nas mãos dele, ele transforma, ele multiplica. Amém, amados? Nós ainda acreditamos em milagres. Pergunta para alguém: você ainda acredita em milagres? Diga para ele: milagres é aquilo que eu não sei fazer. Diga: milagres é aquilo que você não sabe fazer.
Diga, mas o meu Deus sabe. Diga, o meu Deus faz. Diga, e você é o milagre de Deus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. E Deus te pergunta nesta hora, o que é que tu tens nas tuas mãos? Quando Moisés chega diante de Faraó, e aí o que aconteceu? Ele estava com medo de ir. E o Senhor perguntou, Moisés, o que é que tu tens nas tuas mãos? Um cajado. E a Bíblia diz que os camaradas lá, os magos, os encantadores, fizeram tantos milagres com as cobras lá. Aí o Senhor olha para Moisés e diz, e agora, Moisés, o que é que tu tens nas tuas mãos? Muita gente olhando para a adversidade, olhando para as dificuldades. Olha para aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, amém, amados? Nas tuas mãos há uma unção, nas tuas mãos há poder, nas tuas mãos há habilidade. Amém, querido? Você acredita nisso? Eu sempre gosto de dizer assim, o problema não é Deus curar, que Deus cura, Deus não mudou. O problema é você ter coragem de alguém dizer para você, estou doente, você chegar lá e colocar duas mãos, e começar a ministrar, começar a orar, e Deus vai fazer, queridos, Deus faz. Eu estava agora num congresso, na primeira igreja batista aqui, da PIB lá, perto ali do SESI, e ali o pastor mandou, coloca as mãos na cabeça do povo. Eu disse, Jesus, será que eu estou aqui mesmo? É assim mesmo. A palavra de Deus, ela faz valer, ela é real, ela é verdadeira. A palavra do Senhor diz, está alguém doente, chama os presbíteros, faça oração, unge com óleo, e a oração levantará o enfermo. Queridos, não tenha medo de orar por alguém, não faça como eu não. Eu me lembro quando eu era seminarista, veio uma mulher, eu estava na EBF, Escola Bíblica de Férias, eu com uma colega minha do seminário, aí lá veio uma mulher, um pé dentro, outro pé fora, daqui a pouco ela virou os olhos e olhou para mim e disse, eu vou te matar. Mas quando ela disse aquilo, eu saí correndo, deixei só a minha colega, não faça isso não. Você não é procurador de demônio, mas onde se levantar levanta a tua mão, que a unção de Deus já está na tua vida. Eu disse, Moisés, o que é que tu tem nas tuas mãos? Ele disse, uma vara, cajado. E a Bíblia diz que quando ele jogou aquele cajado, sabe o que foi que aconteceu? Se transformou numa serpente e saiu devorando todas as outras. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou, que te escolheu, ele não te deu imitação, ele te deu o original. E há uma unção original sobre a tua vida. Há um poder sobre a tua vida. Lembre sempre que o pequeno com Deus se torna muito, muito. Se prepare, porque vai acontecer algo muito grande ainda este ano na tua vida, nos teus negócios, na tua casa, na vida da tua família. O Senhor te pergunta, o que é que tu tens nas tuas mãos? O que você tem pode parecer insuficiente, mas entregue nas mãos de Deus e veja o milagre, querido. Deus é Deus de milagre. O princípio do crescimento, ele é sempre silencioso. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. E Deus, ele trabalha nos bastidores. Deus, ele não toca a trombeta. Ele vai trabalhando, ninguém está dando nada, mas através da tua obediência, as coisas vão acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, amém, amados? E por último, terceiro princípio, diga comigo, diga, a perseverança transforma o pequeno em grande. Você já observou como as pessoas não têm perseverança? Estão desistindo com muita facilidade. Tem mães desistindo dos filhos com facilidade. Tem marido desistindo da esposa com facilidade e vice-versa. Tem pessoas desistindo com facilidade do trabalho, das amizades. Não desista. Escute. A perseverança transforma o pequeno. E nós temos o texto de Mateus 13. Mateus 13, o 31 e 32, fala da parábola do grão de mostarda. E Jesus, ele diz que o reino de Deus, ele cresce como uma semente. Você entende o que a palavra é reino? Domínio, poder, autoridade. Então, o reino de Deus, ele cresce como uma semente. Ele começa pequeno, mas cresce até se tornar uma grande árvore. E o Senhor Deus, queridos, ele nunca intencionou, nunca passou na mente dele que você ficasse sempre pequeno.
Deus também nunca intencionou uma igreja pequena. Aliás, não tem igreja grande nem pequena. Todas as igrejas estão em crescimento. Mas, infelizmente, uns estão atrapalhando o processo por falta de fé. E outros estão acelerando o processo. E Deus tem uma maneira. Hoje mesmo o pastor Marcos está em Cabrobó. Ele foi pregar na Igreja Batista Missionária. Eu conheci o pastor, ficou mais de 30 anos. Aí ele sai, aí chega um novo agora. Chegou em novembro. Escute, o maior culto que eles estão tendo é dia de quarta-feira. A igreja não está mais cabendo o povo. Tinha 2 cultos hoje. Semana tem mais 2 cultos, a igreja é lotada. O maior é quarta-feira. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem uma medida para cada pessoa. E você não precisa se comparar a ninguém. Porque aquilo que Deus te confiou a fazer, Ele vai te capacitar. E você não precisa ter inveja, você não precisa desejar o mal para ninguém. Você tem que adorar a Deus, glorificar, dizer: Senhor, muito obrigado, porque aquele irmão, o Senhor entregou mais do que a mim, e eu louvo, eu oro por ele para que Deus o capacite, que ele avance, porque a obra, ela tem um dono, e o dono da obra é Deus. E quando nós servimos as pessoas, isso é ministério, você está servindo a Deus. Amém, queridos? Algo que você dá, um copo d'água que você dá para alguém, ali é um ministério, você está matando a sede de alguém. E a bênção momentânea foi para aquela pessoa, mas a maior vai vir para a tua vida, amém, queridos? Então o Senhor Deus, Ele nunca intencionou nada pequeno. Tudo que é pequeno tem que crescer, glória a Deus. Quando o seu filho nasceu, e se você percebeu que algo estava errado, você procurou o profissional. E se você tem notado que sua vida espiritual está tacanha, está pequena, tem algo errado, procure o profissional. Procure o Senhor dos Exércitos, procure o Senhor da guerra. Procure aquele que te chamou, procure aquele que te trouxe a existência, amém, amados? Não pode entrar ano e sair ano do mesmo jeito, amém? Você não pode, eu não posso, nós não podemos entrar ano e sair ano do mesmo jeito. Eu estou repetindo esta frase para que entre no âmago do teu coração. Não despreze as sementes que Deus já te deu. Se você for fiel no pouco, o crescimento virá. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Aleluias. Mesmo diante desse horizonte que nós estamos vivendo incerto, você não vai sucumbir. Uma pessoa chegou para mim esses dias e perguntou: pastor, o senhor não está preocupado com o que está acontecendo nos Estados Unidos? Estou não. Porque eu sei o Deus que eu criei. Eu conheço a palavra. Deus sempre, quando quis tratar o povo dele, Ele levantou outras nações, Ele levantou situações. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair são e salvos para a glória de Deus. Nós temos um Deus grande. Deus tem um negócio com o Vale do São Francisco. Deus tem um negócio com esta nação. E no fim vai dar tudo certo para a glória de Deus. Se for para Ele, pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Queridos, humanamente falando, o cenário não é bom. Mas nós acreditamos em um Deus que cuida de nós. Você não vai estagnar. Você não vai perecer. Você não vai ser destruído. Pode passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Tu podes entrar nas águas dos dilúvios da vida, das lutas, mas você não vai te afogar. Sabe por quê? Porque há um Deus que nos toma pela sua mão direita. Há um Deus que diz: não temas, porque eu te ajudo. Tem ajuda de Deus aqui hoje. Tem ajuda de Deus aqui hoje. Ei, Davi disse: fui moço, agora sou maduro, porque não tem velho, velho é a estrada. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. As pessoas acreditam mais no que os jornais estão dizendo, no que o diabo está dizendo, do que as pessoas que não têm Deus está dizendo, e deixa de acreditar naquilo que Deus falou. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou que você vai chegar do outro lado cantando o cântico da vitória,
Venha o que vier, entra presidente, entra político, sai político, mas Deus continua no trono, o trono é dele e ele não dá o trono dele para ninguém. Não se envergonhe dos pequenos começos. Deus está nos moldando, Deus está nos preparando, Deus está nos ensinando, amém, amados? Vocês já observaram que tem muita gente que não tem coragem de dizer como começou? Você sabe que tem muita gente que tem vergonha de falar o que já passou? E são pessoas tão presas, tanto espiritualmente como emocionalmente, que o teu passado não te pertence mais. Queridos, existe uma coisa que eu não tenho vergonha de contar o que eu já passei, não tenho. Sabe por quê? Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E eu já falei para vocês que eu me lembro da minha primeira mesa que a gente comprou, foi uma mesa de madeira verde na feira livre, lá num bairro em Teresina, onde a gente morava. E aí eu coloquei aquela mesa, quando a gente casou com o mês, as pernas da mesa estavam tudo assim. Madeira verde, né? E aí hoje, quando eu olho a mesa que Deus me deu, eu disse, Jesus, eu não mereço. Quando eu me lembro que eu nunca aconselho o pastor morar ao lado de igreja, nunca. Já morei muito. Teresina, quando eu comecei meu ministério, era a igreja aqui, e a porta da igreja dava acesso à porta da casa do pastor. E os irmãos iam tudo para a nossa casa. Aí os jovens pulavam na cama, sapateavam, brincavam. E aí depois a igreja começou a crescer, e os diáconos queriam, parece que dormir lá em casa, e orava, Jesus, manda esse povo embora, Jesus. Para quê? Para eu sair procurando um lugar, porque tinha um pão francês guardado no armário, para eu procurar um lugar, para eu comprar um ovo. Vou repetir, um ovo. Para depois minha esposa fritar, para ele crescer e rachar no meio, botar numa banda, para mim e outra banda para ela. E a gente comia satisfeito, glorificando o nome do Senhor. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre muito. Fico impressionado, mas as pessoas murmuram. Tem tanta gente alimentando Satanás. Eu me lembro que eu tinha uma bicicleta. E aí botava a minha esposa aqui na garupa. Mandei fazer uma cadeirinha de macarrão, aquelas coisas lá. Botava o pastor Marcos lá, pastor André segurando, a mãe segurando ele, e uma trouxa de roupa para ir lavar na lagoa do Campo Alegre da Bahia. E ia feliz, e o povo olhava para lá e disse, eita, parece a feira de Caruaru, aquela carga ali. Ia feliz. Andávamos de carroça para dar assistência aos irmãos, 50 quilômetros, lá na Bahia. A comida que nós tínhamos era umbu, parava aquela carroça. Pastor Marcos, menino com febre, torando, a única coisa que a gente tinha para embrulhar ele era um plástico preto, aqueles plásticos. E ali eu tirava o umbu, comia, chegava lá nas congregações, estavam os irmãos com aquele sorriso para nos receber. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, se fosse preciso fazer, eu fazia tudo de novo para a glória de Deus. E hoje, quando eu vejo, queridos, hoje minha cama, Deus me deu uma cama 12 anos atrás, só o colchão, 26 mil reais. Ai, Jesus. 12 anos atrás, presta atenção, só o colchão da cama. Uma cama que foi mais de 16, a mesa mais de 16 mil reais, a mesa. Então assim, deixa eu te dizer, pastor, por que tu está contando isso? É para fazer inveja? Não. Crente não usa esse espírito de inveja, é para dizer que Deus tira do pó, tira da cinza e faz sentar no lugar dos príncipes. Deixa eu te dizer, o nosso Deus, Ele é o Deus de coisas grandes. Sabe por quê, queridos? Lá no céu a gente não vai precisar de cama, que a gente não vai dormir lá, mas aqui sim. Tu está entendendo o que é que eu estou dizendo? Escute, tudo que eu comprei para nossa casa foi usado. A única coisa, nós ganhamos de um casal de missionário da Alemanha e um casal de missionário da Suíça, ganhamos uma geladeira nova e uma cama nova. Aquelas camas, era no auge, aquelas camas de madeira pura, né? E tudo o resto foi tudo comprando usado. E hoje eu vejo que a gente pega, dá, tira. Eita, esse é o Deus que nós servimos, querido. É o Deus das coisas maravilhosas. Ei, olha para esse irmão e diga assim, quem te viu e quem te vê.
Diga, sabe por que é que eu estou dizendo isso para você? Diga, porque eu sou boca de Deus. E coisas grandes vão acontecer por esses dias na tua vida. E aí, me lembrei agora. Quero até chamar aqui na frente a minha esposa, pastora Cilei, vem cá. Vem cá. Ontem nós fizemos 39 anos de casados. Vem cá. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. 39 anos não são 39 dias. E as pessoas perguntam com a mesma esposa, muitas águas já rolaram debaixo da ponte. Casamento para ficar de pé tem que ter milagre todos os dias. E eu a chamo para honrar aqui, porque se não fosse ela, você não estaria aqui hoje. Porque com 3 meses nós chegamos aqui em Petrolina, não tinha encontrado casa, numa igrejinha ali, os nossos filhos chorando e dizendo, pai, nós não estamos gostando daqui, nem minha mãe, nem ninguém. E no dia que o senhor vai receber um outro convite, tem que levar eu, meu irmão e minha mãe. E ela ali em oração. Aí eu cheguei para ela, mulher, arruma os panos, vamos embora. Olha o que ela disse. Embora? Sim, não estou gostando daqui não. Uma igreja grande com um programa de televisão que tinha lá no Tocantins. Aí vim para uma casinha com uma velhinha tocando um teclado com um grupinho. Jesus, tu brinca demais com a gente, porque o Senhor disse que era uma igreja grande. Ei, se Deus te prometeu algo, tem um tempo. E aí eu olhei para ela, pensando que ela ia aceitar a minha proposta. Ela disse, e para onde? Eu disse, embora. Tem um convite em Brasília, vamos embora. Ela disse, se você quiser ir, pode ir, que eu te libero. Mas eu e os meus 2 filhos. Aí eu pensei, oxe, agora isso é dela, não é mais meu não. Vamos ficar aqui. E esperamos o cumprimento da visão. Saímos da primeira onda, uma casinha de Coab, fomos para onde Deus nos deu, construímos tudo, não coube mais, aí Deus traz através do nosso filho. E aqui nós estamos, eu quero te dar um beijo. Deus abençoe. Eita! Meu Deus! Vou até tomar uma água. Estou finalizando. E aí eu estava em casa ontem, eita, a casa cheia de gente e tal, aí eu esperando ela lembrar que era dia de aniversário, de casamento. Ela não lembrou não, estava cheio de gente. Foi de madrugada e eu acordei a santa, né? Eita, Jesus. Diga, Deus é bom. Diga ao diabo que não presta. É desse jeito. Mas vem aqui, eu já estou finalizando. Gente, grandes vitórias, elas começam com pequenos passos de fé. Precisa ter fé. E o que é fé, pastor Raimundo? É você acreditar que Deus nunca vai soltar uma mentira para você. É você acreditar que tudo que Ele fala na palavra, quando você está lendo, é Deus falando com você. Que vai se cumprir. Espera só um tempo, é questão de tempo. Então, grandes vitórias começam com pequenos passos de fé. Diga comigo, o segredo não é onde você começa. Diga, mas é com quem você começa. Eita, Jesus. Deixa eu te dizer, se você começar com Deus, vai ter um final feliz, vai ser glorioso, vai ser grandioso. Sabe por quê, queridos? Porque nós fomos chamados para viver pela fé. Comece com fé, caminhe com perseverança e termine com glória. Muitas pessoas abandonaram seus sonhos. Muita gente deixou levar pelas circunstâncias. Mas Deus está falando com gente aqui, não temas os tempos difíceis. Porque a nossa vitória, ela não vem da terra, ela vem de cima. A nossa fonte não está aqui. A nossa fonte está lá, aleluia. É de lá. É lá que está a nossa fonte. É de lá que nós somos sustentados. Independentemente de dias sombrios, de dias difíceis, deixa eu te dizer, Deus nunca vai te abandonar. E eu quero, antes de orar com vocês, convidá-los a se colocarem de pé. E nós vamos ler Hebreus 3, 17 a 19. Hebreus não, Abacuque, desculpe.
Abacuque capítulo 3, por favor, coloque aí. Toda a igreja comigo, se coloque de pé, diga assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nos parreirais, mesmo falhando a safra da manga, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas e cabras nos currais, nem boi nos estábulos, ou na fazenda, no curral. Continue. Diga: ainda assim. Eu quero ouvir só as mulheres. Ainda assim. Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 19. O Senhor, o soberano, o todo-poderoso, faça assim, é a minha força. Ele faz os meus pés. Eu quero escutar os teus pés. Eu quero escutar. Pisa, pisa, pisa. Ei! Eu não escutei os teus pés. Eu quero escutar. Pisa, pisa, pisa. Pisa, mostre que você tem pés. Sim. Diga: os meus pés. Eita Jesus. Diga: os meus pés, como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Agora olhe e usa o dedo de profeta e de profetiza. Tem lugares altos te esperando. Fala para ela. Diga: tem lugares altos te esperando. Eita, eu estou vendo gente aqui, ó. Gente ocupando gerência, gente ocupando cargos altos. Ei, tem novidade de Deus te esperando. Ei, ainda. Ei, mês de agosto. É agosto de Deus, é agosto do ano. Tem coisas novas te esperando. Aleluia. Diga comigo: o Senhor, o soberano, é a minha força. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Pai, nós queremos te adorar nesta hora. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Declaramos em alto bom som que nós não vamos chegar ao final deste ano do mesmo jeito. Eu quero declarar que portas se abrirão, causas na justiça se resolverão, promessas se cumprirão, saúde vai acontecer, o teu povo vai andar em saúde, viver em saúde. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é o Senhor falando conosco. E nós não tememos nada, 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 nada nós tememos, porque nós temos o Senhor dos Exércitos. O Senhor abençoa o nosso Brasil, abençoa o Vale do São Francisco, abençoa os produtores, abençoa as nações do mundo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os políticos. Senhor, trabalha na vida deles, faz aquilo que ninguém sabe fazer, Jesus. Nós colocamos a cidade de Petrolina nas tuas mãos. A tua palavra diz: orai pela cidade para onde eu vos mandei, porque na sua paz vós tereis paz, diz o Senhor. Você pode aplaudi-lo bem forte, bem forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Glória a Deus, a glória a Ele.